caixa alto e ter liquidez, será mesmo que ajuda as Unimedes a passarem as crises? Se você não tem a resposta para essa pergunta, hoje é o debate que a gente vai fazer nesse vídeo. Olá, amigo do Sistema Unimed, tudo bem com vocês? Uma boa tarde, aqui quem fala é o professor Dr. Eduardo Falsarella Jr., da Axis Health Finance. E nesse vídeo de hoje a gente vai bater um papo com vocês e discutir um pouquinho sobre as crises anteriores econômicas que a gente passou aqui no Brasil. Qual que é a ideia disso? A ideia é a gente tentar olhar para essas crises e ver se tudo que estão falando de atividades e de ações para as Unimedes fazerem, de fato dão resultado. Falar que precisa ter caixa é muito fácil, mas isso de fato faz a diferença? Como que nós fizemos isso então? Primeiramente, a gente está mostrando esse gráfico aqui para vocês do PIB histórico brasileiro. Por quê? Para a gente identificar as nossas crises, né? Quais foram as crises recentes que a gente passou. Recente, eu digo, pelo menos nos últimos 20 anos, tá? E a gente pode observar aqui no gráfico que a gente teve duas crises recentes que eu imagino que todo mundo lembra, a grande maioria dos gestores aqui estavam na gestão nessa crise, em alguma gestão, né? Ou seja, já lembram, porque não é um tempo tão longo assim. Talvez as pessoas mais novas não lembrem tanto da crise subprime, mas eu tenho certeza que já estudaram e ouviram falar dela também. Em 2008 para 2009, nós tivemos essa crise, tá, apontada aqui no gráfico, chamada de crise subprime, né? Esse foi o apelido que foi dado. E 2014 até aproximadamente 2017, a gente teve uma segunda crise, essa mais focada numa crise econômica política no Brasil, enquanto a crise subprime foi uma crise mundial. Aliás, pessoal, pouca gente conhece de fato o que aconteceu nessas crises, né? Na verdade, na crise subprime, todo mundo fala da questão imobiliária e etc., mas esse não foi o real gatilho do porquê que ocorreu essa crise. Quem tiver interesse, deixa aqui nos comentários o seu e-mail, o seu telefone, enfim, algum contato que a gente possa entrar em contato com você para mandar esse material. A gente tem vídeos, tem diversos artigos aqui que a gente explica um pouquinho melhor essas duas crises. Bom, voltando então aqui para o nosso gráfico, né? Vamos olhar então essa crise de 2008-2009. A ideia é a gente tentar comparar o antes e o depois, né? O que a gente fez? A gente levantou todos os dados, tá? Exclusivamente das Unimedes, e a gente ranqueou as Unimedes em termos de liquidez, tá? Para saber quais delas tinham a liquidez antes e depois da crise. A gente tomou como base antes o primeiro trimestre de 2009 e depois o quarto trimestre de 2009, uma vez que o pico ocorreu, né, meados de 2009, tá certo? Bom, quando a gente fez isso, a gente levantou aqui que as 10 Unimedes, tá? Eu estou mostrando aqui nesse gráfico aqui, as 10 Unimedes que estavam no top 10, que a gente chamou, né? Ou seja, no primeiro trimestre de 2009, que estavam com as maiores liquidez, destas, 7 permaneceram ainda nas 10 pós-crise. Isso já demonstra, de alguma forma, que sim, essas que estavam com alta liquidez, né, antes da crise, elas conseguiram permanecer com alta liquidez, ou seja, elas conseguiram permanecer bem financeiramente mesmo após a crise. Temos, por exemplo, a Unimed Regional de Picos, que no primeiro trimestre de 2009 ela tinha a maior liquidez entre todas as Unimedes. Né? Já no quarto trimestre ela caiu para o segundo colocado, mas está ali, né, entre as primeiras do ranking de liquidez. E se a gente olhar depois ainda, né, passando mais um tempo já para 2010, a gente tem que ela voltou para o primeiro colocado, ou seja, ela estava com uma saúde financeira em dia, mesmo durante e pós a crise. Vemos também Unimedes como a Unimed Regional Floriano, que ela melhorou, né, de antes da crise, durante e no pós-crise, por ter uma liquidez alta. E como a Regional Sul de Goiás, né, que inclusive é nossa cliente, um abraço lá para a Regional Sul de Goiás, para a Unimed Regional Sul de Goiás, que também teve uma melhora no pós-crise. Isso está demonstrando de alguma forma que sim, está fazendo uma diferença você ter caixa, ter liquidez durante a crise. Fizemos então esse estudo com o ano de 2014, na verdade o período de 2014 até 2017, onde tivemos uma segunda crise. E percebam que
também das top 10, né, que estavam aí antes da crise em liquidez, 6 delas permaneceram no pós-crise, ou seja, é a mesma conclusão que tivemos lá do ano de 2009. Bom, mas isso já claro que não basta, né? A gente precisava de aprofundar um pouquinho mais esse estudo. Então, nossa ideia foi olhar o seguinte: bom, liquidez já é um indicador financeiro, né, tido como um indicador importante para a saúde financeira das organizações. Então, vamos olhar como se comportaram esses grupos, os 10 melhores e os 10 piores, e começamos a fazer comparação entre esses dois grupos, tá? Bom, se vocês olharem nesse segundo gráfico, terceiro gráfico que eu estou colocando, podem ver que na linha do tempo a gente tem aqui, né, todos os anos, comparado do lado esquerdo os 10 maiores, né, índice de liquidez, né, a mediana desse grupo, e os 10 piores do índice de liquidez, também a mediana desse grupo. Bom, que o grupo das 10 melhores em liquidez, eles mantiveram um nível muito bom de liquidez, embora tenha tido uma queda até 2019, mas eles mantiveram um nível ainda muito acima do segundo grupo, que é o grupo das piores em liquidez, né? Isso demonstra que, de fato, quem tem uma liquidez tem uma certa facilidade depois em manter essa liquidez. E dando continuidade ao estudo, nós também fizemos esse comparativo de grupos, olhando o índice de endividamento desses dois grupos ao longo do tempo, de 2014 a 2019. Percebam a diferença desses dois grupos, como eles se comportam. Olha que interessante, os grupos que têm maior liquidez, embora eles tenham aumentado um pouco o endividamento, esse endividamento ele se manteve num nível bastante razoável. Enquanto o grupo das 10 piores em liquidez, eles tiveram um endividamento muito alto, né? E no caso aí a gente está olhando inclusive endividamentos negativos, porque o patrimônio líquido dessas cooperativas, ou a mediana dessas cooperativas, ela estava negativa, então a conta ela fica negativa. Mas o endividamento aumentou nesse período, mostrando assim que elas realmente estavam passando por sérios problemas financeiros. Acho importante citar aqui também que, embora esse grupo que estava com alta liquidez tenha aumentado em mais ou menos aí 10 pontos percentuais o seu índice de endividamento, isso não significa que eles estão com uma saúde financeira comprometida. Tá? Na verdade, o endividamento, existem endividamentos saudáveis de longo prazo, com taxas baixas, que até são positivos ter esse endividamento, né? Não significa que isso é uma coisa ruim. É comum, inclusive, a gente indicar para alguns clientes, né, que tenha o tal do caixa mínimo, né? É uma conta que se faz, né, para que você tenha um mínimo de caixa necessário para girar a empresa em épocas de dificuldade, em crises e etc. E que às vezes para compor esse caixa mínimo, essa liquidez, às vezes é importante até tomar uma dívida, né, saudável de longo prazo, uma dívida que tem uma taxa boa para compor esse caixa, tá? O pessoal às vezes até, né, acha, pô, mas isso é antilógico, Eduardo, eu vou deixar dinheiro em caixa rendendo pouco e vou estar lá no meu passivo com uma dívida. Gente, mas quando chega esses períodos de crise que ele não avisa, né, esse caixa ele vai ser importante, ele vai gerar muito mais valor na organização do que esse endividamento que tem, tá certo? E por fim, ao analisarmos a eficiência desses grupos, né, e compará-los, percebemos que esse grupo de maior liquidez, ele conseguiu manter margens líquidas extremamente positivas, né? Se a gente olhar nas Unimedes como um todo, margens na média de 5, 6% são consideradas muito boas. E o grupo, claro, das 10 que não estavam com muita liquidez, tiveram prejuízos acumulados aí nos anos, teve anos chegando até quase 10% aí de prejuízo. Então isso aqui já é mais uma evidência que a gente tem, né? São 3 estudos aí que mostram evidências de que estar líquido ele com certeza ajuda a passar melhor essas crises, certo? Mas a gente pode até entender que isso é relativamente uma cultura da organização, né? Não é só uma questão de mercado, uma questão comercial, uma questão econômica. É uma questão de gestão mesmo, de cultura da organização, em ter liquidez, em ter caixa, tá? Porque a gente percebe que as que estão com dificuldades, estão sem caixa, estão sem liquidez, elas permanecem nesse grupo por um longo período e vão tendo mais dificuldade, vão tendo mais margens negativas, né? E claro que essas margens negativas, essa falta de caixa, essa falta de liquidez, ela é coberta com quem? Os cooperados, né? Quando a Unimed ela toma um prejuízo, esse prejuízo ele é dos donos, dos sócios, e a gente sabe que os donos, os sócios de uma cooperativa são os próprios cooperados, tá certo? Tá bom, a gente olhou aqui financeiramente que faz uma diferença.
Mas isso também muda a prestação de serviço ao beneficiário, ou seja, muda nossa eficiência, né, no atendimento ao beneficiário? E aí a gente entra no próximo slide respondendo que sim, essa liquidez, né, ou seja, essa gestão de caixa melhor, ela também impacta no nível de serviço, gente. E a gente avalia o nível de serviço de uma Unimed pelo número de reclamações. É claro que a gente sabe já de todas essas reclamações de INSS, tem reclamações que não são fundadas, a gente conhece todo esse modelo, mas assim, de forma geral, as Unimeds que estão atendendo bem, elas tendem a ter um nível de reclamação menor e vice-versa. As que não estão atendendo bem, tendem a ter um nível de reclamação maior. E comparem aqui, nesses gráficos, né, como o grupo das melhores em liquidez geral tem um nível de reclamação bem menores, e esses gráficos a gente já ponderou por tamanho, tá, gente? Alguém poderia reclamar aí dizendo que não, mas quem tem mais beneficiário tende a ter mais reclamações, claro, mas a gente já ponderou aqui pelas faixas de tamanho que são publicadas lá pela ANS, tá certo? Entendam que quem tinha nesse período, né, ao longo do tempo, e que a gente viu que tem indicadores melhores, esse grupo, né, o grupo melhores aí, eles tiveram um nível de reclamação bem menores. Então, em tese, eles atenderam muito melhor o beneficiário, tá certo? E claro que menos reclamação, inclusive, impacta no custo, né? Porque você tem muito menos custo em gerir essas reclamações, você tem muito menos perda de beneficiários e de clientes, enfim. É claro que isso é muito positivo, não só do ponto de vista de atendimento assistencial, mas também financeiro. E por fim, pessoal, gostaria de mostrar esse último slide para a gente fechar essa apresentação de hoje, com um mapa de calor com todos os estados no Brasil, para a gente olhar um pouquinho aqui que estado está mais preparado para o enfrentamento dessa crise. A gente levantou os dados de liquidez e quanto mais escuro, quanto mais azul escuro nesse mapa de calor, mais o estado, as Unimedes do estado, né, como uma média de forma geral, estão com alta liquidez. Então a gente vê que Minas Gerais, né, é o estado em tese mais preparado, que as Unimedes estão mais preparadas, seguidos aí do Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, enfim, vocês vão se localizando o seu estado, né? Isso é legal para as federações, tá, olharem isso aqui, eu acho que é bem bacana fazer esse acompanhamento. E temos por modalidade também, aqui tem uma coisa bastante interessante, né? A gente fala muito da medicina de grupo, que a medicina de grupo ela tem alta liquidez, ela tem caixa, etc. São algumas, né, das operadoras de medicina de grupo, mas olhem que de geral a medicina de grupo ela está com uma liquidez média mediana, na verdade, de 1,7, tá? Enquanto as cooperativas, né, basicamente ali as Unimedes, 2 de liquidez. Então, as cooperativas estão sim mais preparadas para passar essa crise do que, de forma geral, a medicina de grupo. Abre oportunidade, inclusive, para aquisição dentro do sistema Unimed, que é um assunto que a gente vai falar também bastante à frente aí, tá certo? E aí, por fim, eu coloquei a relação das maiores singulares, né, das Unimedes, que estão com maiores liquidez, chegando a liquidez aí, passar de 6 vezes, né, de liquidez. Então, que estão extremamente líquidas, e essas com certeza vão ter muito pouco problema na crise, tá certo? No próximo vídeo a gente vai falar então um pouquinho, olha, legal, a gente mostrou aqui que de fato você fazer uma boa gestão de caixa, gestão de liquidez da sua singular, ela faz diferença no enfrentamento da crise. Mas ok, como, né? Legal, Eduardo, você falou para mim que legal, funciona, tem que ter assim mesmo liquidez, mas como que eu faço essa gestão de caixa? Então, na aula que vem, né, a gente vai falar rapidamente sobre gestão de caixa nas cooperativas médicas, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo. Compartilhem esse vídeo o máximo possível com os gestores, a ideia é contribuir para os gestores de Unimed, e nós ficamos de novo à disposição, todos os meus contatos estão sempre aí no vídeo, tá? Ele está sempre aparecendo aqui na faixinha embaixo, no banner, e esperem que logo vocês vão receber, inclusive aí também, o próximo vídeo, que vai ser a entrevista dessa semana com algum gestor da Unimed. Muito obrigado, gente, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.